Fala pessoas, meu nome é Diego J, também conhecido como Grid Ambicioso, e finalmente eu tô criando vergonha na cara pra ligar a porcaria da câmera de novo, né? Dessa vez eu tô com a galera que vocês já devem conhecer aqui do canal, né? Os meus amigos arautos, Pride, Glutton e Slot. Porque eu imaginei que a presença deles seria uma coisa pra me compelir a finalmente gravar essa porcaria. Eu não tive... Eu acho que desde setembro, mais ou menos, que eu não tenho gravado praticamente nada, porque, enfim, as desculpas de sempre, né? Faculdade, depressão, etc, etc, etc. E agora eu tô de férias, mas eu ainda não estou com saco pra estar escrevendo roteiro de vídeo. Então, vídeos mais elaborados, como a análise do Durval, que até agora eu tô devendo, e outras coisas, que eu sei que alguns de vocês vão acabar me cobrando, eu não tô com muito saco pra gravar. Então, eu pensei em começar a gravar alguns vídeos sem roteiro mesmo, sabe? Simplesmente falando... Improviso. É, eu não sou muito bom de improviso, né? Qual o tema mesmo que a gente tá aqui? Calma. eu não sei muito bem falar de improviso, né? Geralmente quando eu faço meus vídeos mais os grid vlogs, né? Eu geralmente gravo um roteiro antes, pra que eu não esqueça de apontar nada que eu queira falar naquele vídeo. Eu não posso fazer um vídeo de análise sem roteiro. Então, os vídeos como as análises de Saint Seiya que eu tô devendo e coisas do tipo, provavelmente vão demorar um pouco mais a voltar pro canal, porque eu simplesmente não tô com saco pra estar escrevendo roteiro. Então, eu vou inaugurar mais uma série no canal, porque quando eu tô na dúvida, eu simplesmente faço essa porcaria. E esse vai ser um grid de vaga, porque é basicamente isso que eu vou fazer. Do jeito que a gente salta, a nossa mente fica fazendo salto de um assunto pro outro, o que vai acontecer é que a gente vai acabar divagando e andando em ciclo sem chegar a um ponto. Que no final das contas é mais ou menos o que eu planejava fazer com isso desde sempre. Eu tô gravando esse vídeo sobre o tema de que eu acho que no último Grid Responde, se não no último, no penúltimo, não vou lembrar agora, faz alguns meses, uns 3 ou 4 meses atrasado que esse vídeo tá saindo, Maurício Maximino fez uma pergunta, eu vou deixar aqui na tela de novo, sobre personagens overpower, sobre como, por exemplo, em Dragon Ball, que foi o exemplo que ele utilizou, os personagens são tão poderosos que eles conseguem surrar deuses e tudo mais, e ele perguntou o que eu achava sobre isso. E no vídeo eu respondi que se eu fosse falar sobre personagens overpower, se eu fosse dizer tudo que eu tinha para dizer sobre personagens overpower, daria um vídeo inteiro. Então eu pedi para deixar para depois, e esse depois nunca chegou, né? Mas tá chegando agora que eu tô com meus amigos aqui, e eu tenho mais ou menos uma ideia geral do que eu quero dizer, mas eu acho que a presença deles aqui pode me ajudar um pouco. Então, para começo de conversa, personagens overpower. O que é overpower? Porque eu acho que esse é um conceito que se usa demais por aí e a gente não para muito pra pensar no que significa. Não sei o que é overpower, não sei o que é overpower. Em Yu-Gi-Oh! É uma coisa que a gente vê muito isso. Ah, Blue Eyes é overpower. Na época que Blue Eyes tava fazendo alguma coisa, né? Porque hoje em dia eu acho que eles meio que caíram um pouco no meta. Eles não tomaram lista, mas eles não estão mais tão fortes assim porque saem outras coisas. Aí essas novas coisas, Zodiacs é overpower agora. O que é overpower? Porque se for simplesmente um personagem forte, eu acho que isso é banalizar o termo overpower. E, tipo, overpower, na minha opinião, seria um personagem que seja tão forte a ponto dele quebrar as regras do jogo. Por exemplo, pega um anime de esportes, por exemplo, que é uma coisa padrão no gênero shonen. É um anime de basquete, por exemplo. Você nunca vai ter um personagem overpower num anime como esse. Porque, por exemplo, você nunca vai ter um personagem ou um time que consiga ganhar o jogo em um quarto. O esporte tem regras bem definidas. Você precisa jogar os 4 quartos. Quem chegar no final do quarto com mais pontos ganha. Então você pode pegar um personagem que seja muito forte, que os seus protagonistas não conseguem derrotar, eles perdem o jogo de lavada e tudo mais. Isso eu não consideraria esse time oponente que conseguiu massacrar os protagonistas como overpower. Porque... E Super 11? Super 11 você tem magias e tudo mais. Não, dominar o mundo através de futebol eu não vou dizer nada, né? Porque como fã de Yu-Gi-Oh! Os caras estão tentando destruir o mundo com cartinha. Mas você não... Mesmo assim, mesmo no Super 11, quando você tem poderes e tudo mais, eu não assisti Super 11 inteiro, então eu não posso falar muita coisa. Mas você ainda ganha se você fizer mais gols. Você não pode quebrar essa regra. Você pode ter superpoderes e tudo mais. Você pode parar o tempo. Você pode parar o tempo, sei lá, você pode mandar uma defesa que ninguém consiga atravessar. Mas isso não é overpower, porque eventualmente, se alguém ficar tão forte quanto essa pessoa, ela vai atravessar aquela defesa. Você só ganha se você fizer mais gols do que seu oponente. Você não tem como
ficar necessariamente overpower a ponto de você quebrar as regras do jogo. E na verdade, o fato de você ter regras bem definidas em anime de esporte, desculpe por eu não estar olhando direto pra câmera, eu tô olhando mais para meus amigos, mas enfim. O fato de que você tem regras bem definidas faz com que seja um tanto previsível a fórmula que vai ser usada pra estabelecer a tensão no jogo. Porque o que acontece? Esses esportes, o que acontece? Você ganha se você tiver um ponto a mais que o seu oponente. Você pode perder o jogo inteiro. Quando soar o apito final, se você tiver um ponto na frente do seu oponente, você ganha. Então, a forma mais simples de você gerar tensão com as regras do jogo, como esse, é fazer com que o seu time de protagonistas perca ao longo do jogo inteiro, vá se recuperando nos últimos instantes. E aí no final ele marca um arremesso ou enterrada e fica um ponto à frente do oponente e ganha. Mas enfim, isso aqui não tem mais nada a ver com overpower. Um anime como Dragon Ball, por exemplo, qual é o problema com Dragon Ball? Quais são as regras do Dragon Ball? Se você treina, você fica mais forte. É só isso. Tecnicamente não tem regras definidas. Você treina, você fica mais forte. O Goku não para de treinar, então ele vai ficar infinitamente mais forte. Mas veja que, por mais forte que o Goku seja, eu não acho que isso seja overpower, porque ele não está quebrando as regras do jogo. As regras do jogo são: treine e você fica mais forte. É exatamente isso que ele está fazendo. Ele vai ficando mais e mais e mais e mais forte. Você poderia reclamar do porquê só o Goku fica tão forte assim. Por exemplo, no mínimo, Vegeta deveria ser ou igual ou mais forte. Não tem absolutamente razão nenhuma pra Vegeta ser mais fraco do que o Goku. A não ser que o Goku é o protagonista, mas tipo... O poder do protagonista. O poder dele de ser protagonista, porque tipo, logo no nascimento, o Goku era o quê? É um guerreiro de classe baixa. Ele tinha o quê? 10 de poder de luta? Menos? Por aí. Não, 1 ou 10 de poder de luta. O Vegeta é o filho do rei, ele é da classe mais alta. Então não tem porquê, nesse momento agora em que eles estão treinando juntos e tudo mais, o Vegeta ser mais fraco. Porque o Goku gosta de lutar. O Vegeta gosta de lutar tanto quanto eles. Gosta, ele é o mal. Então, o que você poderia reclamar, na minha opinião, em Dragon Ball seria o protagonismo e o fato de que vários outros personagens foram ficando pra trás. Tipo, Piccolo. Uma das coisas mais imbecis que eu já vi no último arco, no penúltimo arco, no caso, porque eu não assisti o arco do Goku Black ainda. Mas no arco do torneio contra o outro mundo. Em que o Piccolo foi lutar contra o Freeza do outro mundo, que eu esqueci o nome dele agora. Frost, isso. Que é o Freeza, aquele ali é o Freeza, ele não é mais poderoso do que o Freeza nem nada. E assim que ele vai enfrentá-lo, ele pergunta pro Goku: você acha que eu tenho chance? E o Goku: nenhuma. Eu digo, gente, é o Piccolo, o cara que deu uma surra no Android 17. Lembra do Android 17? O cara que deu uma surra no Trunks, que foi o cara que matou o Freeza com um golpe. Vocês lembram disso? Por que o Piccolo ficou tão mais fraco assim? Ele absorveu o Kami-sama lá na saga Cell, ele treinou o Gotenks lá na saga Majin Buu. De repente ele não consegue lidar com o Freeza? Pera aí, rapaz, que palhaçada é essa? Então, eu não acho que os personagens de Dragon Ball sejam overpower. Eu acho que há uma frouxidão das regras que faz com que eles fiquem cada vez mais fortes. E tipo, você reclamou, tipo, personagens que sejam tão fortes a ponto de derrotar um deus. Porque tipo, o que é um deus? Um deus é algo que os humanos não podem entender. Nem ao menos tentar. Eu tô falando certo? Faz uns 10 anos que eu assisto Prova do Céu. Mas tipo, um deus é só um personagem fortão. Basicamente no Dragon Ball, imortal talvez, a gente não sabe. A gente não entende muito bem dos deuses do Dragon Ball. Porque tipo, o Kami-sama é um deus. O Kami-sama é literalmente Deus. Então ele é o deus da Terra. E aí você tem o Kaio-sama, que é o deus da galáxia. Você tem o Dai-Kaio, que ele é o deus dos Kaios. E você tem o Kaioshin, que é o Pika. E o Dai-Kaioshin, que é aquele velho, se eu não me engano, né? O velho é o Dai-Kaioshin. E aí acima desses você tem, tipo, é só uma escala de poder. O Beerus é o deus da destruição, então ele fica mais acima. Aí você tem aquele pequenininho azulzinho, que é o Zen'ou, que ele é o mais acima de todos. Então o que é um deus? É simplesmente um personagem mais forte. Eles vão ficando cada vez mais poderosos. Já na saga dos Saiyajins, o Goku era mais forte do que o seu Kaiô. Então ele já tinha superado o deus da galáxia. Então não é tão... Não é uma coisa como em Saint Seiya, por exemplo. Vamos discutir Saint Seiya. Saint Seiya, por mais que tenha regras tão frouxas como Dragon Ball, porque qual é a regra de Saint Seiya? Quem queimar mais o cosmo vence. Essa é a regra. Não importa se você é um cavaleiro de ouro contra um cavaleiro de bronze. Se o cavaleiro de bronze queimar mais o cosmo, o cavaleiro de bronze ganha. Mas não tem também nada em Saint Seiya que eu consideraria overpower. Os personagens, cada vez que eles derrotam um oponente que
que deveria ser mais forte do que eles, tem toda uma sequência lógica antes, mostrando que eles vieram aumentando os poderes deles ao longo do tempo. Tipo, a coisa talvez um pouco mais bizarra na parte do mangá é que, tipo, os Cavaleiros de Bronze principais, né, os cinco de bronze, eles são mais fortes que os Cavaleiros de Prata, logo no começo. Assim que eles derrotam os Cavaleiros Negros, começam os Cavaleiros de Prata, e a maioria dos Cavaleiros de Prata é derrotado com um golpe só. Eu acho que Mystic é o único que dura mais tempo. E Algol, mas Algol tecnicamente é por causa do escudo, né? Quando o Shiryu consegue finalmente acertar o golpe dele, ele morre com um golpe só também. Então eles são tão fortes quanto os Cavaleiros de Prata. Os Cavaleiros de Ouro são muito mais fortes do que isso. Mas quando você vê a Batalha das 12 Casas, quantos Cavaleiros de Ouro foram derrotados de verdade? Mu deixou passar, Aldebaran deixou passar quando ele quebrou o chifre. Gêmeos deixou passar quando o Shun acertou ele com a Onda Relâmpago. Máscara da Morte perdeu, mas aquela foi a luta mais roubada de todos. Eu nunca vou deixar de reclamar. Aquilo ali não era Shiryu versus Máscara da Morte. Aquilo era Shiryu, a Reza da Shunrei, a Saori, os zumbis, a armadura de câncer e o buraco do Yomotsu contra a Máscara da Morte. Então se o Shiryu perdesse, pelo amor de Deus. Mas Leão, tecnicamente você acertou ele e o Aiori começou a ficar com mais raiva ainda. Só que como é que aquela luta acabou? Cassius apareceu e morreu no lugar dele e desfez o Satã Imperial, então ele também não ganhou. Shaka, o Ikki tecnicamente superou o Shaka, mas também usando o método do Shaka de perder os sentidos pra ficar mais forte, o que foi uma coisa que é estabelecida ali naquela luta, que é uma coisa que acontece. E ele teve que se sacrificar pra tirar o Shaka do meio. Então foi mais ou menos um empate, apesar de que o Ikki superou ele, mas superou ele de uma forma lógica, né? Pela lógica ali, tá certo que foi a lógica que foi introduzida naquela luta, né? Se você suprimir o sentido, o sétimo sentido fica mais forte. Mas teve lógica. Depois Virgem, Sagitário? Não, Libra. Libra não teve luta, quer dizer, teve Yoga contra o Camus e o Yoga perdeu. Escorpião, o Yoga lutou bem o suficiente a ponto de um Miro reconhecer ele como forte e deixou passar. Não ganhou. Sagitário, passaram direto. Capricórnio, o Shiryu teve que se matar pra ganhar. Aquário, os dois morreram. Quer dizer, o Yoga sobreviveu, mas deu empate na luta e porque o Camus não tava lutando. Ele tava tentando ensinar o Yoga a atingir o zero absoluto ele tava dando aula. Ele não tava lutando, ele tava dando aula. E Peixes, o Shun ganhou, mas o Shun era o mais forte de todos eles. E ele morreu também porque ele é trouxa, não foi porque ele foi fraco. Porque se ele quisesse, ele tinha mandado a Tempestade Nebulosa logo de cara e tinha derrotado a Afrodite. Mas ele ficou esperando, desista, não sei o que, eu não quero lutar. E aí a Afrodite meteu uma roda no peito dele. Mas foi porque ele foi trouxa, não porque ele foi fraco. Mas tipo, o Shun, ele vem sendo estabelecido desde o começo como alguém que tem um potencial escondido. E ali naquele momento ele libera todo esse potencial. Ou seja, ele é o Gohan. Ele é o Gohan do Cavaleiro Zodíaco, né, quando a gente pensa. E o Saga, no mangá, pelo menos, o Seiya só consegue cosmo suficiente juntando a energia da galera inteira. É uma Genkidama. Ele dá um começo da Genkidama e derruba o Saga e corre pra pegar o escudo. E ele manda a luz do escudo no Saga, a luz do escudo da Atena que purifica qualquer mal. E o Saga mal sai. E aí fica só o Saga bom. Então, o Saga, que era o mais poderoso ali, não foi derrotado também. Nenhum dos 12 Cavaleiros de Ouro foi literalmente derrotado numa luta mano a mano. Os que perderam, ou foi numa luta roubada como em Câncer, ou os Cavaleiros de Bronze tiveram que se matar pra matar o cara. Foram pro espaço. Então, tipo, tem uma progressão lógica aí. E quando eles vão enfrentar os Marinas, eles primeiro deixam logo claro, na primeira luta de Seiya contra o Cavalo Marinho, que os Marinas de Poseidon são mais fracos que os Cavaleiros de Ouro. Então, tipo, se eles conseguiram aguentar a porrada com os Cavaleiros de Ouro, é lógico que eles vão conseguir aguentar a porrada com os Marinas. E quando vai aumentando, vai chegar na Saga de Hades, tem espectros, alguns são mais fracos, alguns são mais fortes. Alguns eles conseguem derrotar, outros não. E quando chega finalmente nos deuses, quando eles chegam nos Campos Elíseos e eles têm que enfrentar os deuses, eles conseguem derrotar Hypnos e Thanatos com as armaduras divinas, que é um poder divino, é um poder ao nível dos deuses. E eles só conseguiram derrotar Thanatos porque Thanatos subestimou eles. Ele ficou, Mero, Cavaleiro de Bronze, não vai me derrotar, toma, o meteoro de Pegasus divino, e ele morre. E o Hypnos também não estava esperando que o Shiryu e o Yoga despertassem as armaduras divinas ali e derrotassem ele. Mas quando eles vão enfrentar o Hades, e na saga de Poseidon também, quando eles enfrentaram o Poseidon, eles não ganham dos deuses. Eles não derrotam Poseidon e eles não derrotam Hades. Atena, que é uma deusa, aparece e faz o serviço no lugar deles. Então Saint Seiya, pelo menos o clássico, não tem personagens overpower. Se a gente puder falar de algum personagem overpower, eu diria o Radamantes do Lost Canvas. Meu Deus, cada um tá sem um coração, é complicado. Porque não há absolutamente sentido nenhum em você sobreviver àquela agulha escarlate e incandescente. Seu coração está pegando fogo, você morre. O coração é meio importante, né? É um pouquinho importante na vida do ser humano, é o coração. Se ele está pegando fogo, você morre. E aí arranca o coração do peito porque tá na balança. E aí Hades diz, eu vou dar o sangue para você ficar mais poderoso. Aí dá o hack, ele vira a Radacilha de hack, a estrela celeste na apelação. E a partir dali é só palhaçada atrás da outra. Abre um rombo no peito dele, ele continua vivo. Perde metade. Ele perde metade do corpo, ele tá vivo. Eu digo, pera aí, né? Aí Shiori pega e sai. Radamantes é o meu personagem favorito do Lost Canvas.
digo, é mesmo? Eu jamais perceberia isso se você não tivesse dito. Mas Radamantes é um vilão, né? Então, aqui a questão é protagonistas overpower. Eu não acho que nenhum dos protagonistas de Sensei, nenhum dos personagens bonzinhos de Sensei seja overpower. Talvez o Regulus você possa considerar ele como overpower. Talvez. Eu digo talvez, porque tipo, todo mundo fica, Regulus é o melhor cavaleiro, não sei o que, ele mandou a exclamação de Atena sozinho, ele tem o poder dos 12 cavaleiros de ouro. Mas ele não derrotou o Radamantes. Vocês Radamantes, que era o overpower ali, ganhou a luta. Eu diria que Regulus seria overpower se ele tivesse ganhado do Radamantes ali com aquele estado de hack. Ele não fez isso. Então, tipo, o Radamantes quebra as regras da lógica dele continuar vivo depois do coração pegar fogo, depois de ter aberto um rombo no peito dele. Que outro personagem fica vivo nessas condições? Ninguém. Qualquer um nessas condições morre. Então... O Cavaleiro de Capricórnio. O Cavaleiro de Capricórnio ficou sangrando por 2 anos, né, com o braço arrancado. O que? Matador de Deus também. Matador de deuses. Você pode dizer talvez que Sidão seja meio overpower. Ele é o pica. Ele é o pica. Sidão é o pica, mas tipo, aqueles eram deuses menores. Se a gente for por deuses por deuses, no episódio G, os Cavaleiros de Ouro também matam deuses. Eles são os gigas. Eles são gigantes, eles são deuses menores também, os Cavaleiros de Ouro conseguem matar eles. Quando aparecem os titãs no episódio G, é uma porrada muito maior. Mas eu vou deixar pra falar do episódio G depois, porque o episódio G é todo uma outra escala de poder ali. Então, Sensei é outro anime que não tem personagens overpower. Mas, tipo, tecnicamente, um personagem overpower não é uma coisa ruim. Um personagem overpower pode ser bem feito e pode ser mal feito. Você vê, por exemplo, vamos comparar 2 personagens aqui, comparar os personagens, não vamos comparar os animes, não vamos comparar as histórias e nada. Mas, por exemplo, Alucard, de Hellsing, e Kirito, de Sword Art Online. Porque os dois são personagens overpower. Mas vamos parar pra pensar desse jeito. Vamos analisar o Alucard. Ele é absolutamente overpower. Ninguém consegue derrotar o Alucard na série dele. Ele é um vampiro e todos os outros vampiros que vão enfrentar ele morrem como moscas. Porque engraçado também, né? Todo mundo vai enfrentar ele achando que é o pica, achando eu consigo derrotar o Alucard. Parece que ninguém avisa eles, olha, você está indo numa missão suicida. Você não vai matar esse cara. Todo mundo chega achando que é o pica. E qual é o ponto? Isso não é uma coisa ruim, isso não é uma caracterização ruim. Porque toda a obra de Hellsing é baseada no fato de que o Alucard é um cara overpower do caralho. Muito da graça das lutas dele não é a tensão de, oh meu Deus, o Alucard talvez vai perder. Não, é simplesmente você ver aquele monstro obliterando todo mundo. É você ver ele brincando com seus inimigos. Então as lutas dele, como personagem overpower, são interessantes. A história dele, a história do anime, é toda, sem dar grandes spoilers, né? A história do anime é basicamente em volta de um cara que ele enfrentou na Segunda Guerra Mundial. Olhou pra Alucard e pensou, esse cara é muito overpower, eu preciso fazer um plano pra matá-lo. E aí ele faz uma porra de uma guerra só com o objetivo de matar o Alucard. Então toda a história de Hellsing é moldada em torno do fato de que Alucard é overpower. E ele não é tão overpower assim, porque existem personagens que podem matar o Alucard. Inclusive, ele é exatamente isso que ele quer. Ele quer uma morte, ele quer encontrar algum inimigo que seja forte o suficiente pra matá-lo. E, enfim, eu não vou dizer como isso chega, né? Que seja humano. E que seja um humano. Mas, enfim, eu não vou dizer o quanto isso chega. Se você ainda não assistiu Hellsing, vá assistir Hellsing. É foda. Ultimate, esqueça a série de TV. Quer dizer, assista a série de TV depois se você estiver curioso, mas o Ultimate faz com que aquela série seja... Não é ruim, mas é desprezível. Uma vez que você já tem Ultimate, você não precisa da outra série. É feito o primeiro Fullmetal. O primeiro Fullmetal Alchemist, ele não é ruim. Mas a gente tem o Brotherhood, então a gente não precisa mais do primeiro. Então, enfim, Alucard, ele é um bom personagem. Ele é um personagem overpower, que foi bem construído, e a história se molda bem ao fato de que ele é overpower. Agora, Kirito de Sword Art Online. Ele é um personagem absolutamente overpower. Ele é Primeiro, quais são as razões que a série dá pra gente dele ser um personagem overpower? Ele era um beta tester, então ele jogou o jogo antes de todo mundo. Ele jogou o jogo antes de todo mundo e ele sabe as manhas do jogo. E aí, por conta disso, como ele tem conhecimento prévio do jogo, ele é melhor do que todo mundo. Mas convenhamos, quanto tempo durou essa porra desse beta tester? Porque se durou alguns meses, eu acho muito. Eles passaram 2 anos presos naquele jogo. Isso é muito mais tempo do que o Kirito passou no beta tester. E mais, logo no segundo episódio, eles já dizem, algumas coisas mudaram desde o beta. Então, como é que o Kirito tem tanto conhecimento assim, a ponto de ele ser tão mais poderoso? Segundo, isso aqui é um RPG. De novo, voltando àquele negócio das regras do jogo. Como é que funciona um personagem overpower? Um personagem overpower é alguém que quebra as regras do jogo.
Isso é um RPG. Como é que você fica mais forte no RPG? Você sobe de nível. Você vai matando os inimigos e vai subindo de nível, vai ganhando experiência e vai ficando mais forte. Isso é um MMO. Isso é um MMO com guildas. Ele fala no segundo episódio pra... Como é o nome da menina? Asuna? Asuka? Não sei. Asuna, acho que é Asuna. Vá se juntar a uma guilda poderosa, porque se você jogar sozinha, você tem um limite do nível que você pode alcançar. E é exatamente isso. O que é que a gente faz nesses agentes de... Eu não jogo MMO, mas eu conheço um pouco de como funciona as coisas. Eu joguei uns 10 mil anos atrás, mas hoje em dia eu não jogo mais. Mas o que é que você faz nesses jogos? Você monta uma party, cada um com habilidades que se complementam. Você tem um tanque, DPS, healer e tudo mais, que é uma coisa que não existe em SAO, não existe em Sword Art Online, só existe espadachins, não tem classes, não tem jobs em Sword Art Online, o jogo já é ruim, mas eu prometo que eu não vou tentar surrar muito o Sword Art Online, porque é meio que um cavalo morto já a essa altura. Mas o negócio é discutir o Kirito. Você monta uma party que é pra você poder subir de nível com mais facilidade. Se você jogar solo, você se ferra. Mas isso não se aplica a ele, porque o que ele faz? Ele vai-se embora e joga solo. E todo mundo na party, todo mundo formando suas guildas, todo mundo subindo de nível em conjunto e ele subindo de nível sozinho, e ele é o mais pica de todos. Então pra que existem guildas? Se você pode jogar solo e ficar mais forte do que todo mundo. E mais, o que é que a galera tava tentando fazer? Você tinha que subir até o 100º piso do jogo pra derrotar o chefe final e poder todo mundo sair do jogo, porque tava todo mundo preso dentro do jogo. O que acontecia? Você tinha a Asuna, ela fazia parte da guilda mais pica do jogo, e ela tava lá sempre tentando avançar, sempre tentando limpar os pisos pra ir subindo mais e eventualmente zerar o jogo. Kirito passa não sei quanto tempo brincando com menininhas em episódios aleatórios nos níveis baixinhos em que ele consegue ser o pica. 6 ou 7 malucos que estão nos níveis mais baixos começam a picotar ele ao mesmo tempo, e ele tá num nível tão overpower que a regeneração dele é mais rápida do que o dano que eles dão. Tipo, como ele conseguiu fazer isso jogando solo, sem estar nas guildas de alto nível, sem estar nos pisos de alto nível lá em cima, brincando nos pisos mais embaixo? Não faz o menor sentido o fato de que ele é mais poderoso do que todo mundo, sendo que todo mundo passou muito mais tempo jogando ali do que ele passou jogando beta. Não tem como ele estar num nível tão alto jogando solo. Não tem como ele estar num nível tão alto jogando solo e brincando nos pisos mais baixos, ao invés de estar nas dungeons mais acima. E você tem Asuna, que é uma personagem que tá lá em cima lutando na guilda mais poderosa do jogo, e tem o objetivo de zerar o jogo, e ela é mais fraca do que ele. Você chega lá, tem um momento em que eles estão enfrentando um boss, e esse boss é tão pica que ele começa a derrotar e começa a matar a gente. E aí o que o Kirito pega e faz? Eu vou liberar a minha habilidade secreta, que ele puxa uma segunda espada, porque você não pode nem usar duas armas ao mesmo tempo nesse jogo. Ele é o único que pode. Ele tem uma skill única, só pra ele, que ninguém mais tem. E aí ele pega essa segunda espada e ele fica super, hiper, mega poderoso, e fica mais forte do que todos os outros jogadores e mata o boss sozinho. Então, tipo, pra quê? Quer dizer, pra quê eu sei? Pra fazer ele parecer o fodão. Mas sentido faz? Não faz. Então, é um personagem overpower que não foi bem feito. Tudo que Kirito é um personagem que foi feito pra parecer o pica, pra parecer o fodão. Mas não faz sentido o fato de que ele é o fodão. Quando você considerar as regras de como um jogo como esse deveria funcionar, ele quebra todas essas regras pra ser o pica. Não faz sentido o fato de que ele seja o fodão. Então, personagens overpower podem ser bem feitos e podem ser mal feitos. O fato de um personagem ser overpower não é um problema. É o como ele é overpower e como é que a narrativa se molda a isso. Quando ele vai enfrentar o chefe final, spoiler de Sword Art Online, eu já dei alguns, mas enfim. Quando ele vai enfrentar o chefe final, ele percebe que o líder da guilda lá é o boss final, porque na outra luta que eles tiveram, o escudo do chefe se moveu muito mais rápido do que deveria. Ou seja, ele trapaceou. O cara que criou o jogo precisa trapacear pra ganhar uma luta contra o Kirito, nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador da Terra. Porque ele é simplesmente muito pica. Então, tipo, velho... Eu acho o Sword Art Online legalzinho. Eu achei melhor quando eu assisti quando eu tinha 16 anos. Mas, sinceramente, não é um exemplo muito bom de protagonista. Não é um exemplo muito bom de personagem principal. Ele é overpower sem motivo. Então, o fato de um personagem ser overpower não é necessariamente um problema. E um dos melhores exemplos disso é um dos animes que foi mais aclamado agora nos últimos anos: One Punch Man. Saitama é um personagem absolutamente overpower. Essa é a premissa do mangá. É o fato de que ele consegue derrotar qualquer inimigo com um soco só. Então, e qual é a questão? Qual é a grande ideia da narrativa? Ele é tão forte que ele consegue derrotar qualquer inimigo com um soco só. Isso
faria com que a gente pensasse, nossa, que anime chato. E é exatamente isso que o Saitama pensa da vida dele. Nossa, que vida chata. Eu não consigo a emoção que eu queria quando eu me tornei um herói. Eu queria poder ter uma adrenalina e eu não consigo porque agora eu derroto todo mundo com um golpe só. Então, mais uma vez, assim como no caso do Alucard, a história inteira é moldada ao redor do fato que Saitama é um personagem absolutamente overpower. E apesar de ter um teor mais comédia, né? Hellsing eu não diria terror, mas é pesado. É um clima bem pesadíssimo, né? Pesadão. Quem gosta de sangue vai assistir Hellsing. Se você não gosta, fique longe. Eu acho que de todos os animes... Quer dizer, eu não gosto de sangue e eu gosto de Hellsing. Então se você não gosta de sangue, também dê uma chance a Hellsing, porque vale a pena. Mas... que eu vi toda a minha vida. eu acho que... pouca coisa vai bater Hellsing. Pouca coisa vai bater Hellsing em nível de sangue. Nem Cavaleiro do Zodíaco bater Hellsing em nível de sangue. Mas, tipo, é um mangá mais voltado pra comédia, e então o fato de que ele consegue derrotar qualquer oponente com um soco é tratado como uma piada. E... pra mim, o One Punch Man falha como comédia, na minha opinião. Eu gosto de One Punch Man, eu tô esperando a segunda temporada. Eu fui ler o mangá depois, algumas semanas atrás. Tô no capítulo 102, né, que eu acho que foi o último que foi lançado. E eu acho muito massa o One Punch Man. Falha pra mim como uma comédia, né, porque a piada é a mesma. É o fato de que ele consegue derrotar qualquer inimigo com um soco só. Então é uma coisa meio previsível. Paródias, no geral, não me agradam muito, porque, especialmente se forem paródias de uma coisa que eu conheço bem, porque eu posso prever qual é a piada que você vai fazer com aquilo. Então, como comédia, o One Punch Man não me agrada muito. Mas como uma série de ação, ela é uma série incrível. Não pelo Saitama em si, porque você sabe que quando o Saitama chegar na luta, ele vai derrotar o inimigo com um soco só. Mas, na minha opinião, o que melhor exemplifica quão massa o One Punch Man é e quão bem construído ele é ao redor desse personagem overpower é o arco do Rei do Oceano. Aqueles 2 episódios do Rei do Oceano. Porque o que é que acontece? A gente tem um super inimigo muito forte. Todos os inimigos de One Punch Man são muito poderosos, né? Sem grandes explicações. É simplesmente um vilão forte que os heróis têm que matar. E aí você tem vários e vários heróis lutando pra tentar derrotar esse cara e eles não conseguem. E geram um desespero ao ponto de, caramba, o quanto estrago esse monstro vai fazer até que Saitama chegue e acabe com essa história. Então você fica torcendo pros heróis, você fica querendo ver quais heróis vão conseguir causar algum dano no Rei do Oceano e segurar ele enquanto o Saitama não chega. Então esses 2 episódios são... o espírito desses episódios é Saitama não está aqui. Então enquanto ele não chega, lutem contra esse monstro. E... quando ele chega, a gente sabe que vai ficar tudo bem. Mas enquanto ele não chega, é uma porradaria da doença do rato. É todos os heróis batendo nele e apanhando, batendo e apanhando. E ele varrendo a cidade com esses heróis. É muito forte. Quando chegou os... tem a turminha do rei, você também. Tem os amiguinhos do rei e tudo mais. Mas é uma coisa parecida com o que foi feito em Hellsing. Porque em Hellsing eles tiram o Alucard da jogada por uns 5 episódios também. Um dos planos do Major era fazer com que o Alucard ficasse longe para eles poderem fazer o estrago deles antes do Alucard voltar. Então é uma forma de você tratar esses personagens overpower. Trocando em miúdos, que eu acho que eu não tenho muita coisa mais a dizer sobre isso. Personagens overpower não são necessariamente um problema. É lógico que é preciso haver um certo limite para que você mantenha alguma tensão. Se você pegar um personagem que é absolutamente invencível, você não tem que se preocupar com que ele vai perder. Mas se ele for realmente overpower, há outras formas de você gerar tensão sem ser com o medo de que esse personagem perca. Em Hellsing, de novo, a diversão não vem de você, talvez ele perca. A diversão é como é que ele vai massacrar essa pobre alma que teve a petulância de vir enfrentar ele. O One Punch Man não é uma questão de você pensar que talvez o Saitama perca. É você pensar o que vai acontecer até que o Saitama chegue. Como é que os outros heróis lidam com essa situação enquanto o Saitama não chega. Ou também, caso você goste da comédia do One Punch Man, como será que eles vão fazer essa piada de novo? Então, é um caso de você saber trabalhar com esse tipo de conceito. Nenhum conceito é necessariamente ruim. Eu tenho meus preconceitos com relação a isso. Eu não gosto de mecha. Eu não gosto de animes de mecha. Isso não significa que qualquer anime de mecha que eu pegar, eu vá desgostar. Mas significa que um anime precisa ter uma coisa, precisa ser muito bem feita para que eu possa passar por cima do meu desgosto por mecha, né, Code Geass? Então... personagens overpower não são um problema. Assim como mechas não são necessariamente um problema, apesar de eu não gostar. Assim como Eti não é necessariamente um problema, apesar de muita gente não gostar. Né, Queijo? Eu vou falar mais de queijo. Queijo não, cara. Queijo sim. Eu vou falar mais de queijo no próximo vídeo. Além desse vídeo, eu ainda devo gravar mais um vídeo esse ano. Somos arados pra discutir queijo. Se vocês quiserem ver isso, talvez a gente se junte pra debater. Enfim, alguma coisa mais que vocês gostariam de adicionar sobre esse assunto? Alucard é foda, Saitama é foda.
Alucard É uma boa observação. não foi feito o suficiente, né? Alucard é o pica. Se vocês não entenderam ainda, Alucard é foda. Vão assistir Hellsing. É o capeta. Ele é muito. Ele... Eu gosto de Berserk também. E que ele tem uma menina. Quem? Eu gosto de Berserk também. Berserk. Eu não assisti Berserk, aí fica por vocês. Aí agora vai ter um monte de gente nos comentários agora. Grid, assista Berserk! Não. E Drifters não tem nenhum não, que é um fodão. Drifters não tem jeito a ver, pô. Eu vou falar de Drifters, eu vou falar dos animes que eu assisti esse ano em outro vídeo que eu ainda pretendo lançar ainda no final desse ano. Eu espero que eu consiga gravar esse negócio. Eu tenho mais 2 decks pra lançar, um deles já tá quase pronto, eu tô terminando de escrever o roteiro do deck do Yugo. E o Grid Duels do Yuri também já tá pronto, então só falta também escrever o roteiro e gravar. Então, talvez ainda no dia em que vocês estejam assistindo esse vídeo, eu lance os novos decks. Pelo menos o deck do Yuri. O deck do Yuri ainda sai ainda esse ano. O Zark eu provavelmente não vou conseguir lançar mais esse ano, mas eu fico devendo ele. Talvez seja o primeiro deck de 2017, né? Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Valeu.